Olá pessoal, Pai do Senhor a todos. Eu estava aqui meditando um pouco na palavra do Senhor aqui e me deparei com o livro de Jonas que vai falar assim, ó. Pois o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Irmãos, para a gente começar esse assunto aqui, Jonas tinha recebido a palavra do Senhor e que dizia para ele: Jonas, vai para Nínive e prega para aquele povo, um povo perverso, um povo cruel, um povo que estava totalmente perdido do caminho do Senhor. Mas Jesus, ele não pergunta qual é o nosso pecado. Ele não pergunta por que nós pecamos. A única coisa que ele faz é enviar alguém para tentar nos mostrar o caminho, que o caminho é Jesus. E então o profeta Jonas, ele foi o escolhido daquele momento para ser aquele que levaria a palavra para aquele povo perverso. Mas Jonas, por seus motivos, ele toma uma decisão que não era a decisão correta a ser tomada no momento. Ele monta num navio e segue uma rota totalmente diferente. E essa rota vai levar ele até o meio do mar, e no meio do mar o que vai acontecer? Uma grande tempestade vai assolar a ponto de quase afundar o navio. E os tripulantes daquele navio vão começar a jogar as coisas fora, vão começar a se livrar, achando que tirando aquelas coisas do barco, o barco ficaria mais leve e não afundaria. Mas na verdade, irmãos, tem coisa no barco que pode até não estar pesando o barco. Pode não pesar o barco, mas está fazendo gerar tempestade ao redor do barco. E se está fazendo isso, tem que ser tirado de dentro do barco. E no caso, naquele barco ali, a culpa não era daqueles tripulantes, e sim de Jonas. Mas Jesus, ele não trabalha com culpa, ele trabalha com oportunidade. Porque no capítulo 8, no capítulo 1, no seu versículo 8, vai dizer assim, ó. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua e de onde vens? Qual é a tua terra? Jonas, a ocupação dele era pregar para os ninivitas. Ele vinha de Jope. Então ele tinha uma ocupação. E depois ele pergunta: de que povo és tu? E Jonas vai responder: eu sou hebreu. Então aqueles homens vão temer, porque Jonas disse assim, ó, eu sou hebreu e temo ao Senhor, Deus dos céus. Então Jonas está falando assim, eu sou um servo de Deus, um pregador da palavra, que em um momento de indecisão da minha vida, eu resolvi fugir da presença de Deus. Mas tem um salmo que fala assim, ó, para onde eu irei, para onde eu esconderei de ti? Então, de Jesus a gente não consegue se esconder, né, irmãos? A gente pode até tentar, mas não consegue se esconder. Então, aqueles marinheiros ali vão pegar e vão pedir como se fosse uma espécie de perdão, que não, eles falam assim, que não sobrevenha a nós essa culpa. E lançam Jonas no mar. Quando eles lançam Jonas no mar, o correto era Jonas tentar nadar. Mas como que você vai nadar no mar que as ondas estão assolando? Mas a palavra também fala que quando Jonas sai do barco, as ondas se acalmam. Então, irmãos, o mar estava calmo. Mas Jonas escolheu afundar, nem tentou nadar. E quando Jonas vai afundando, 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 ele vai tocar no fundo do mar. Porque eu já ouvi pregador dizer que o peixe veio e engoliu Jonas na flor do mar. Não, Jonas tocou no fundo do mar. Porque, ó, ele fala assim, no capítulo 2, no seu versículo 6, porque aqui tem que ser pela palavra, irmãos.
Tem que ser pela palavra. A palavra tem que ser determinante em toda situação. Então, olha o que diz aqui, ó. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Depois, um pouco mais no 7, ele vai dizer, ó, desfaleci em mim minha alma e me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração. Os que observavam as vaidades vãs deixas as suas próprias misericórdias, mas tu ofereces sacrifício com a voz de agradecimento, o que votei, pagarei do Senhor, vem a salvação. Então, irmãos, o peixe, ele vai engolir Jonas lá embaixo. Jonas, chega a tocar, ó, desceu os fundamentos dos montes. O que é um fundamento de monte, irmãos? É terra. Fundamento de monte, para mim, só pode ser terra. Ó, o abismo rodeou minhas almas, enrolaram minha cabeça. Ó, as algas enrolaram. Você acha algo em cima do mar, irmãos? A alga você vai achar onde? No fundo do mar, não é? Então quer dizer que Jonas tocou ao fundo do mar. E ele viu a morte ali naquele momento. Então o grande peixe veio e engoliu a Jonas. Os irmãos já vão entender onde eu quero chegar. O grande peixe veio e engoliu a Jonas. E Jonas ele vai ficar por algum tempo dentro do ventre do peixe. Agora me responde uma coisa, irmãos. Dentro do ventre do peixe. Todo ser humano, todo ser vivo, ele tem dentro do estômago um suco gástrico. Que ele tem como função deteriorar os alimentos. Mas se você prestar bem atenção, ele está falando dentro do ventre. Dentro do ventre, dentro da barriga. Irmãos, quando falamos de ventre, estamos falando de gerar vida. Estamos falando de quando a mulher engravida, ela fica com uma criança por 9 meses dentro do seu ventre e passado certo tempo, um pouco às vezes tem criança que nasce antes, tem criança que nasce dias, alguns dias depois, não pode ser muito tempo também, mas no tempo certo ela vai ter que dar luz. Então Jonas ficou ali dentro daquele peixe para voltar com vida, ou seja, Jonas estava sendo gerado novamente dentro do peixe. Porque às vezes tem situação que Jesus faz isso com a gente. O que ele faz? Ele nos expõe a situações dolorosas, a situações que entendemos que vamos até morrer, mas na verdade é Jesus tratando de nós de alguma situação a qual nós se rebelamos contra ele, a qual nós escolhemos sair do caminho dele. Então foi assim que ele tratou com Jonas. Ele jogou Jonas no ventre do peixe e fez o peixe ficar por um certo tempo com Jonas ali na escuridão, na falta de luz. Mas era um processo que Jesus tratava com Jonas. E assim ele trata com cada um. Então, aqui eu chego onde eu queria chegar, irmãos. E ele falou, pois, o Senhor ao peixe. Irmãos, quando Jesus falar, não tem... Você vai entender. Se o peixe entende quando Jesus fala, imagina você que é o ser humano, que é a criatura perfeita de Deus. Você vai entender quando foi Jesus que falar no seu coração. Você não vai ficar confundido com promessas, com... Não. Quando for Jesus que falar, você vai entender. Então o peixe ouviu a voz de Jesus, entendeu o que era para fazer, e ele vomitou Jonas na terra. Tá. Ele vomitou Jonas na terra, irmãos. Aonde que esse peixe vomitou Jonas? Aqui fica uma dúvida, irmãos. Fica uma dúvida. Eu como um simples pregador, um analista da palavra, né? Como se pode se dizer assim, eu vou lá no livro de Apocalipse.
Apocalipse, capítulo 2, versículo 5 da carta às 7 igrejas da Ásia, a primeira carta à igreja de Éfeso. O que ele vai dizer? Ó, no capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica a primeira obra. Está entendendo, irmãos? Então, o que ele está falando aqui para essa igreja? Lógico, ele está falando especificamente para a igreja. Está falando para a igreja de Éfeso. Mas aqui um bom tradutor ele vai entender que quando Jesus fala assim, lembra de onde caíste, ele também está falando para mim, está falando para você, assim como na história de Jonas lá atrás. E eu como pregador, eu acredito que Jonas foi deixado no mesmo lugar onde ele decidiu fugir. Por que no mesmo lugar onde ele decidiu fugir? Porque a palavra ela fala assim, ó, lembra-te de onde caíste e volta pro primeiro amor. Porque um pouco mais à frente ele vai dizer assim, ó, quer ver? Ó, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega contra eles a pregação que eu te disse. Não é o que eu te digo. Não é do momento. É aquela que ele falou na primeira. Vai lá e prega contra Nínive. Então eu entendo, irmãos, que Jonas foi deixado no mesmo lugar. E a palavra aqui ela não fala sobre Jonas ali querendo indagar alguma coisa com Jesus, mas eu como pregador, eu quero entender que aqui Jonas indagou como Jesus, mas Senhor, de onde Jonas foi deixado até Nínive é aproximadamente 800 quilômetros. Quer ver, ó, de Jope a Nínive são aproximadamente 800 quilômetros. Então, irmãos, eu entendo assim que dali ele andou pelo menos 800 quilômetros, irmãos. 800 quilômetros numa velocidade do ser humano de 2, 3. Quanto tempo ele levou para chegar em Nínive? E mesmo assim, deixou em terra a praia mais perto de Jope, porque Jope não é banhada. Jope não tem litoral. Não, Nínive não tem litoral. A praia mais perto dali ainda seria uma distância bem longa, que Jonas teria que percorrer, que é o caminho para se pregar a palavra. Não é um caminho rápido, é um caminho longo. Não é um caminho perto, é um caminho longo. É um caminho de preparação, um caminho de busca, um caminho de consagração, um caminho de leitura, um caminho de muita coisa. Então, para você que quer se dedicar à palavra, pense que o caminho não vai ser curto, não vai ser fácil. Mas quem está te garantindo é o Senhor dos Exércitos. E se o Senhor dos Exércitos te garante, vai. Porque a história de Jonas vai dizer que ele foi. Quando ele chega lá, ele prega. E Jonas vai pregar, eu entendo até com preguiça de pregar. Porque ele não queria que o povo se convertesse. Ele queria que Jesus mandasse fogo e matasse todo mundo. Mas aí Jonas vai pregar. Mesmo depois do ventre do peixe, ele ainda chega e prega com preguiça. Porque ele não quer que o povo se converta. Ele quer que Jesus mate todo mundo. Depois,
Um pouco mais à frente, vai dizer assim, ó. Ó, e fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em estorno por causa da boboreira. Então quer dizer o quê? Quando Jesus nasce a boboreira que faz sombra para ele, ele se alegra. Ele fica contente com a boboreira, porque agora ele está na sombra, ele está dormindo, está na sombra, está gostosinho, né? Mas o cristão não pode ser assim. O cristão não pode ser assim, se alegrar com o que acontece só com ele. Ele tem que se alegrar com o que acontece com os outros. Ele pregou lá atrás e o povo se arrependeu e se converteu dos seus maus caminhos. Aquele povo se converteu dos seus maus caminhos. Isso que Jonas tinha que se alegrar. Porque a boboreira que veio sobre ele é uma proteção de Jesus para aquele que prega o evangelho dele com amor. Que faz o evangelho dele com amor. Faz a obra com amor. E não importa se ele vai ganhar ou vai perder, mas ele faz. Ele faz. Então, aí Jonas vai dormir, né? Tá gostosinho, tá na sombra. De repente, quando Jonas acorda, cadê a boboreira? Morreu. Secou. E o que Jonas faz? Vai ficar bravo agora por causa da boboreira. Vai ficar bravo porque aquilo que provia para ele foi tirado. Aquilo que estava servindo para ele foi tirado. Foi cortado a boboreira. Mas ele não se preocupou com o povo que estava morrendo lá. Tá que nem os dias de hoje. Se você tirar, você é ruim. Se você parar de fazer, você não serve. Se você falar não, te tiram fora. Mas eu tenho um recado para você. Se tiver que falar não, diga. Se tiver que fazer, faça. Sabe por quê? O reconhecimento não é do homem, não é da mulher. O reconhecimento é de Jesus. Mandar pregar? Prega. Mandar ir fazer a obra? Vá. Embora você pode não ser atendido. Mas não tem problema. Não tem problema. Não se esqueça. Quem deu a ordem para o peixe? Jesus. Quem deu a ordem para a boboreira? Jesus. Quem deu a ordem para o bicho vir comer a boboreira? Jesus. Quem dá a ordem para o fim da sua luta é Jesus. Fique com essa palavra. Uma palavra que tem que ser muito valorizada. Porque essa palavra é de Cristo. De uma seriedade imensa. Não tem show. Tem palavra. Irmãos, fique com essa palavra. Fique com essa palavra. E aquele que receber esse vídeo e sentir no coração de entrar lá no meu canal no YouTube e poder compartilhar, poder dar lá uma curtidinha lá e poder se inscrever no canal, eu fico contente, irmãos. Porque eu preciso de pelo menos 50 pessoas para a gente fazer live ao vivo. Eu vou fazer ao vivo, irmãos, ao vivo, com pessoas que se interessarem pela palavra, que a gente vai falar da palavra. Lógico, vamos tratar de algumas coisas também da cidade, que é necessário, mas o intuito maior vai ser sempre a palavra. Vai ser sempre falar de Jesus. Irmãos, fique com esse vídeo.
com essa palavra no seu coração. Tenha uma boa noite. E a gente ainda estamos comprando algumas ferramentas, estamos preparando algumas câmeras, microfones, para a gente melhorar o áudio, melhorar, né? Mas para que quem for ouvir a palavra tenha nitidez em ouvir a palavra, não ouça alguma coisa por outra coisa. Então, irmãos, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Eu conto com o seu like, eu conto com a sua curtida e que você se inscreve no meu canal. Deus abençoe a todos.